Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Boa tarde a todas e a todos. Queria parabenizar o Renato Mauser pela iniciativa e pelo poder de catalisar tantas pessoas interessadas nesse debate e que, lamentavelmente, não têm tido espaço de expressão para fazer esse debate. Só existe uma maneira da sociedade se proteger dos malefícios eventualmente causados por algumas substâncias psicoativas ou pelos princípios psicoativos presentes em algumas substâncias. E este recurso se chama informação. Informação de boa qualidade, informação democrática e facilmente acessível, informação realística, capaz de dissolver as brumas do engano, da falsificação, da mentira e da manipulação. Portanto, a arma mais importante que nós, os que temos uma perspectiva democrática para a vida social, que nós temos para tratar do tema das drogas, é o livre acesso, o livre consumo e a livre distribuição de informação de boa qualidade sobre drogas, né? Então, de alguma maneira, esta informação, né, sobre o uso de drogas, sobre a presença das drogas, é ela que pode interferir na formação do juízo justo sobre o tema, capaz de fortalecer o livre-arbítrio individual, para que cada sujeito possa estabelecer a melhor forma de relação com essas substâncias psicoativas. Então, estou advogando de que a qualidade da informação que circula na sociedade é o principal recurso que nós temos, que uma sociedade pode ter para enfrentar o que tiver que ser enfrentado no tema das drogas. Quando nós analisamos a quantidade e a qualidade da informação sobre drogas que circula na sociedade brasileira, constatamos inevitavelmente, como vimos com o parlamentar que hoje se retirou desse debate, que o clima do debate público sobre a questão das drogas no Brasil, ele é de má qualidade, predomina as fontes marcadas por uma perspectiva demonizadora, manipuladora das emoções, promotoras de terrorismo social, do medo, da catástrofe. Muitos se beneficiam no Brasil da manutenção deste modo de relação obscurantista com o tema das drogas. Por exemplo, o crime da apologia, né, que poderia hoje um promotor invocado poderia vir aqui nessa sala e dar uma enquadrada em muita gente que está por aqui, muita gente que está conversando por aqui. Este evento poderia ser enquadrado por um promotor de má vontade como um evento que estaria incluído. As pessoas estão falando de drogas, estão falando, inclusive, falando coisas assim que até 8 meses atrás, antes do Supremo se pronunciar sobre o tema da legitimidade da marcha da maconha, era considerado, estava interditado judicialmente a possibilidade, com ideias muito parecidas com essas ideias que nós estamos ouvindo aqui no dia de hoje. Então, de alguma maneira, o impedimento da circulação da livre informação democrática, do livre pensamento, revela o quanto os detentores da verdade e do poder sobre as drogas se mantêm no registro da criminalização e são monopolizadas pela medicina legal, os médicos, os policiais, os advogados, e dos moralistas travestidos de agentes religiosos de todos os matizes. Isso tem me feito interessar pela história, a história das ideias sobre drogas no âmbito da sociedade brasileira.
Por que é que a forma como nós brasileiros, a sociedade brasileira, lida com o tema das drogas, o que é que nós temos de particular? Por que é que nós assumimos quase uma culpa interior quando tratamos do tema das drogas? Por que todo brasileiro ele quer se mostrar que ele é suficientemente isento e de que ele não tem compromissos com isso, de que ele não faz parte dessa gente? Por que é tão escandaloso quando, por exemplo, um apresentador de televisão qualquer fala eu fumei maconha ou eu fumo maconha? Por que isso pesa tanto socialmente? Mais, inclusive, do que outros países, porque isso fiz uma interrogação para os meus amigos, sobretudo latino-americanos, sobre o modo como o tema das drogas, a forma demonizada como o tema das drogas é trabalhado entre nós. Isso nos leva, inevitavelmente, ao tema da desigualdade social e da história social dessas substâncias na nossa sociedade, sobretudo do álcool e da maconha. Efetivamente, nós somos o país que pode ser definido por uma fórmula 6 por 8 por 200 dividido por 400 E/C. Explico o que é isso. Somos a 6ª economia mundial. 6ª economia mundial. Somos o 8º país em desigualdade social e distribuição de renda no mundo. O pior, 8º país. Somos o único país que somos a 6ª economia e somos o 8º país em desigualdade social. E somos o único que temos 200 milhões de pessoas. E não compreenderemos essa fórmula 8 por 6 por 200 se não levarmos em consideração que somos o único que temos 400 anos de escravidão, 400 anos de colonização e as consequências dos 400 anos de colonização e de escravidão moldando a subjetividade social do modo de ser brasileiro. Ou o modo da casa. Ser brasileiro é sermos todos, conscientes ou inconscientes, portadores dessa história social que nos acompanha. E nos acompanha, por exemplo, quando esse auditório está constituído. Porque aqui estão as pessoas aprazíveis. Aqui são as pessoas que merecem apreço. São gente de primeira categoria. Gente de segunda categoria não está aqui entre nós. Não vejo os de segunda categoria entre nós. Não vejo favelados, não vejo pobres, não vejo ralé, não vejo essa gente desqualificada. Porque na sociedade brasileira é possível isso. É possível que nós sejamos um Estado, uma nação, onde parte das pessoas se reúnam entre si e a outra parte se reúna entre si. E que essas partes não se misturem. De alguma forma, a compreensão do tema recente das drogas na sociedade brasileira, a compreensão do que aconteceu efetivamente para que o crack existente nesse país, desde o fim dos anos 80, princípio dos 90, tenha passado desapercebido socialmente da curiosidade social, inclusive dos nossos meios de comunicação, durante cerca de 15 anos, para, de repente, começar a aparecer de uma forma como problema número 1 da sociedade. O que terá acontecido, efetivamente, durante os primeiros 10 anos da presença do crack entre nós? Foram eles, a ralé, foram eles, o lumpenproletariado, foram eles, esse rebotalho humano que constitui parte da sociedade brasileira, que estava se destruindo. E nós, de alguma forma, percebemos com incômodo as suas formações sociais de espaços e cenas de uso, mas consideramos que não nos dizia respeito. Efetivamente, em 20 anos, o crack passa a ser objeto de preocupação, inclusive dentro do aspecto político. Há cerca de 4 anos, no final do segundo mandato do presidente Lula, é que efetivamente se ensaia alguma política de Estado que leva o tema do enfrentamento do crack. O crack ganhou visibilidade social. E hoje a maior parte das pessoas pensam que efetivamente, isso é a opinião pública, nas eleições passadas, a apuração dos problemas mais importantes que os prefeitos tinham que enfrentar na sociedade brasileira, o primeiro problema era o problema das drogas. Eu não tenho dúvidas que hoje na sociedade brasileira,
O crack está colocado como o problema número 1 da sociedade brasileira. Eu não tenho certeza, ou melhor, tenho certeza do contrário, de que efetivamente, de nenhum ponto de vista de qualquer natureza, o crack possa ser considerado como o problema número 1 da sociedade brasileira. Ele não o é, nem do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista, de qualquer ponto de vista, ele não é o problema número 1. Entretanto, ele se construiu na percepção social como o problema número 1. E me interessa analisar como é que um fenômeno se constrói para as pessoas como verdade, como realidade, mobilizando corações e mentes, mobilizando paixões para que toda uma sociedade se engaje na mesma direção de sentimentos, afetos, reflexões sobre o que está acontecendo no Brasil. Então eu queria lembrar que também nesse mesmo período aconteceu um outro fenômeno sui generis na sociedade brasileira. O governo do presidente Lula, efetivamente, no seu desencadeamento de um conjunto de ações, o governo do presidente Lula produziu uma coisa que era absolutamente regulada a conta-gotas no Brasil, que se chama mobilidade social. No Brasil, se ascendia socialmente, regradamente, de forma com critérios muito objetivos. Efetivamente, o conjunto das políticas sociais estabelecidas a partir do governo Lula produzem uma mobilidade social sem precedentes. Nós estamos falando, num país de 200 milhões de habitantes, na mobilidade social objetiva de 70 milhões de brasileiros. Se as pessoas pensam que mudar de classe social pode acontecer para um, para outro, individualmente, como experiência interessante, instigante, de conquistas e ampliação das suas possibilidades, quando nós falamos de grandes contingentes populacionais que mudam de classe social, nós falamos na instabilização, nós falamos na quebra das solidariedades originais que existiam. Nós falamos num momento em que a sociedade efetivamente se fragiliza no registro de uma incerteza acerca do seu futuro. Foucault, na História da Loucura, nos diz que o Renascimento produziu isso. Quando os quadros do Hieronymus Bosch, o Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, né, pareciam anunciar que o mundo estava acabando. Estava acabando, o mundo feudal estava acabando, estava se estabelecendo um novo mundo, uma nova ordem. O Renascimento trouxe, e os sentimentos traduzidos por esses exemplos que dei, eram uma tradução exatamente de uma apreensão social. Então nós podemos dizer que nós estamos diante de uma apreensão social causada pela fragilização dos laços sociais, produzido pela mobilidade social, onde os que estavam nas Cracolândias e não eram parentes de ninguém que vale a pena, que importa, que tem valor, agora são primos, são irmãos, são parentes, é alguém de alguém. Os que eram todos nivelados como Zé Ninguéms, agora se distinguem. E, efetivamente, só nesta linha e nessa direção nós poderíamos compreender, por exemplo, o peso que as igrejas evangélicas assumem nesse processo dentro da mobilidade social brasileira. Nós podemos compreender toda uma onda reacionária que assola o país nesse momento. Nós podemos compreender o embaraço dos nossos governantes em lidarem com novas realidades políticas eleitorais, onde os que não tinham voz passam a ter voz e ser representados por bancadas evangélicas no Congresso. Enfim, estou dizendo que efetivamente não é verdade que nós estejamos produzindo nesse momento uma fragilização social de setores da sociedade. Pelo contrário, a política é uma política inclusiva e que efetivamente trabalha na direção da erradicação da miséria. O que eu estou dizendo é que as sensações derivadas de políticas inclusivas que deslocam grandes contingentes populacionais
e a forma de expressar no imaginário social o risco, o perigo, o medo, a angústia, a insegurança, a incerteza, ganham novas figuras, novas imagens. Eu acho que nesse momento, uma dessas figuras, uma dessas imagens centrais no imaginário social brasileiro, do ponto de vista do dramático processo de transformação gerado pelo processo de mobilidade social que nós vivemos nesse último período, o nome disso tem sido debitado às costas da droga.